Esse é o melhor fundo imobiliário do tipo de papéis da Bolsa de Valores, KNCR11. Bom, pessoal, na verdade esse aqui não é o melhor fundo de papel do mercado. Talvez pode até ser, mas eu não analisei dessa forma. Eu separei 5 fundos imobiliários, os 5 mais negociados, os 5 com mais investidores da B3, e desses 5 mais negociados, o KNCR11 foi o que melhor se comportou, melhor sobressaiu sobre os outros. Então vamos analisar ele aqui. Fique comigo até o final e você vai descobrir os outros 4 fundos imobiliários. E aí você pode tirar as suas próprias conclusões sobre isso. O valor atual da cota está em aproximadamente R$ 104. A mínima em um ano foi de R$ 96,52 e a máxima foi de R$ 106. Ou seja, esse fundo está perto da sua marca, da sua maior alta em um ano. O dividend yield atual está em 12,03%, é a média aí dos fundos de papéis, e com a valorização de 7% nos últimos 12 meses. O seu valor patrimonial por cota está em R$ 101,22 por cota. O PVP está em 1,03, ou seja, ele está sendo negociado um pouco acima do que ele realmente vale. O valor em caixa, 2,02%. O seu dividend yield de CAGR nos últimos 3 anos foi de 10,59%. E o seu valor de CAGR de 3 anos de 6,10%. O número de cotistas está em aproximadamente 341 mil investidores. Nos últimos 24 meses, essa foi a média mensal dos proventos do fundo. Ele tem também uma ótima liquidez de média diária de 10 milhões, ou seja, é muito fácil de você comprar cotas do fundo, e se você precisar vender de qualquer forma, qualquer motivo, você consegue vender também bem fácil. Ele tem uma participação no IFIX de 5%, uma participação bem alta. O último rendimento foi de R$ 1 e o próximo também de R$ 1. Paga entre os dias 10 até o dia 15. No mês passado ele pagou no dia 13 e esse mês ele vai pagar no dia 11 do 7. Os pagamentos também têm sido praticamente mesmo na faixa de R$ 1, R$ 1,0795, mas sempre bons proventos. O seu patrimônio líquido vem crescendo ano após ano e hoje gira em torno de 5 bilhões e 779 milhões. É um fundo gigante, mas então vamos para a análise do fundo em comparação com os outros fundos do mesmo setor. Eu já adianto aqui que não adianta você estar analisando fundos aleatórios. Se você quer realmente ver, eu quero um fundo bom, tem que comparar aí se os fundos do mesmo setor, por exemplo, papéis ou shoppings ou algo do tipo. Por exemplo, você não vai analisar um banco com uma ação de petroleira. Não faz sentido. Você tem que analisar, se você quer realmente saber qual é o melhor, você tem que analisar banco contra banco, petroleiras contra petroleira, empresa de tecnologia contra empresa de tecnologia. Senão, não vai adiantar nada. Se você colocar um banco com uma empresa de tecnologia, os números, os indicadores são completamente diferentes e bem distantes uns dos outros. Então, nos fundos imobiliários é a mesma coisa. Vamos analisar fundos de papéis com fundos de papéis, fundos de shopping com fundos de shopping e assim por diante. Vamos então no nosso comparador de fundos imobiliários. Eu estou usando aqui o Status Invest, mas não é patrocinado nem nada, é claro. Se vocês quiserem me patrocinar, é só entrar em contato. KNCR11. Os outros fundos são o VGIR11, o IRDM11, que também é outro fundo muito querido do pessoal, o MXRF11. Acredito que todo mundo que entra, começa a investir, é o primeiro fundo imobiliário que compra. E se esse foi o seu primeiro fundo imobiliário, deixe aí nos comentários. Ou se você investe em algum desses outros fundos também, comenta aqui abaixo que eu vou estar respondendo todos. E por último, o HG11. Temos dois aqui, fundos imobiliários de base 10,
que é o VGIR11 e o MXRF11. Mas então, vamos lá. O primeiro indicador são o Dividend Yield. Se você está buscando um simples Dividend Yield, que é claro que é o principal motivo de investir em fundos imobiliários, nos últimos 12 meses, o melhor fundo imobiliário com base no Dividend Yield seria o VGIR11. No último ano ele distribuiu 13,77%. O segundo melhor seria o IRDM11, pois distribuiu cerca de 12,92% de Dividend Yield. E em terceiro teríamos o MXRF11, com cerca de 12,56% no último ano. Perceba que se nós juntarmos esses 5 fundos imobiliários, a base dele, a média, fica em torno de 12% ao ano. Então, isso mostra que os fundos de papéis têm uma rentabilidade bem boa. O PVP todos abaixo de 1,05. O melhor do PVP, um PVP mais baixo, é o HG11. Talvez por ter indicadores mais, ou por ser um fundo menor, ele está negociado muito abaixo do que ele realmente vale, com 0,73%. Em segundo, nós temos o IRDM11, com 0,83% de PVP. E em terceiro, o VGIR11, com 1,03%. Mas perceba que ele está empatado com o KNCR11. Em terceiro indicador é o valor em caixa, que eu nem utilizo muito, nem recomendo muito você estar analisando isso. Por quê? Porque, por um lado, esses fundos que têm valor em caixa, seja para aproveitar uma futura oportunidade. Por outro lado, essas que não têm esse valor em caixa, quer dizer o quê? Que eles já têm todo o dinheiro investido e não tem por que ficar guardando esse dinheiro. Que eu não recomendo muito analisar por esses dois motivos. Se tem muito no encaixa, é porque está aguardando a oportunidade, e se tem pouco, é porque já está aproveitando essa oportunidade. A liquidez média diária. O fundo mais negociado é o MXRF11, como já foi dito. Ele é o queridinho dos brasileiros. Em segundo lugar, nós temos o KNCR11, que também está quase empatado, bem pouco, com o MXRF11. E em terceiro, nós temos o IRDM11. Um fato curioso é que o IRDM11 ele ficou em segundo em Dividend Yield, em PVP, em valor em caixa, e em terceiro em média de liquidação diária. O CAGR de dividendos nos últimos 3 anos, em primeiro ficou com o KNCR11, em segundo ficou o VGIR11, terceiro ficou o MXRF11. Em primeiro no CAGR de cotas também foi o KNCR11, o VGIR11 ficou em segundo, em terceiro ficou o MXRF11. Se nós olharmos aqui para os principais indicadores de valuation, os melhores seriam VGIR11, por quê? Porque tem um dividend yield maior. E em segundo seria o IRDM11, por quê? Porque ele ficou em segundo tanto em dividend yield, em PVP e em valor em caixa, e em terceiro em volume negociado. Então, se você perguntar para mim, Matheus, qual desses você investiria? Com certeza IRDM11, ou principalmente no VGIR11. Por quê? Porque o VGIR11 ele tem um valor mais acessível, então com R$10 você já começa a ter rendimentos com o fundo. Já o IRDM11 não, você teria que ter aí aproximadamente R$72 para estar começando a investir nele. Então esse foi o vídeo, espero que tenha entendido, comente aqui embaixo, deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.